Olá, este é o terceiro vídeo sobre crime na radiocomunicação e nele falaremos sobre o radioamador empregando o tamanho da potência e a aplicação do princípio da insignificância do direito penal sobre este comportamento. Essa abordagem envolve o emprego da potência, ou seja, a extensão com qual ela é empregada nas transmissões. Isso porque a jurisprudência ou as decisões dos tribunais vem aplicando o chamado princípio da insignificância, também conhecido por crime de bagatela, em relação a algumas situações em que a pessoa foi flagrada usando um radiotransceptor e, por conta da baixa potência, se entende que o crime não ocorre. Isso porque é levado em conta o chamado crime de bagatela, ou seja, aquilo que juridicamente é violado tem pouca ou quase nenhuma importância. Essa é uma decisão altamente discutível no âmbito desse tipo de conduta criminosa, por conta do que é protegido pela norma, ou seja, a segurança nas telecomunicações e o quanto que esse tamanho da potência pode interferir ou não ou causar a letalidade. Faremos então essa abordagem e você está vendo aí na tela, recomendamos fazer uma pausa para uma leitura detalhada, em que o Tribunal Regional da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, entendeu então que o transceptor com uma potência de superior a 25 watts não seria caso de aplicação do princípio da insignificância. A contrário senso, então o entendimento é que menor que 25 watts estaria ocorrendo ou incidindo o princípio da insignificância e o crime, embora tenha ocorrido, a sanção correspondente não é aplicada. Em outras palavras, não estaria incorrendo num crime. Mas veja bem, a conduta criminosa ocorreu, que foi fazer a transmissão ilegal ou clandestina, e o equipamento utilizado para a transmissão era de baixa potência. Aí deixa-se de apenas aplicar a pena, não que não seja crime, é crime. Nesse caso, nós temos um referencial, que é a potência de 25 watts. Então, ele é um parâmetro, acima ou abaixo é o divisor da aplicação ou não do princípio da insignificância. Então, ele que vai balizar o entendimento do julgador, mas ele não é absoluto. E então faz essa divisão aí de conduta e aplicação da pena. Mas, reforçando, não se trata de uma situação absoluta para a fixação do princípio da insignificância. Essa é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, envolvendo o mesmo tipo de assunto. Recomendamos uma pausa no vídeo para a leitura da ementa dessa decisão. Nesse caso, não houve aplicação do princípio da insignificância. O STJ entende que, por se tratar de um crime formal, o tamanho da potência é irrelevante para a caracterização do crime, pois o dano que pode ocorrer com a transmissão em alta ou baixa potência, ele existe do mesmo modo. Por isso que a gente vê uma situação contraditória em que um tribunal decide num sentido e um outro tribunal julga no outro sentido. Lembrando então que o STJ é um tribunal revisor da aplicação da lei no Brasil, e quando tribunais de regiões diversas julgam em sentido contrário, cabe a este Tribunal Superior alinhar o entendimento da jurisprudência. Então, a tendência jurisprudencial é essa do STJ e não a do TRF da 4ª Região, como nós vimos no exemplo anterior. Esse vídeo se propõe a tratar os casos específicos dos transceptores, que é aquele equipamento
que num mesmo conjunto ele tem a capacidade de transmitir e receber emissões de rádio. E ele então é utilizado no serviço de rádio amador, no serviço de rádio do cidadão e também em outros serviços de natureza empresarial, comercial ou de finalidade lucrativa. Então, a decisão do STJ, a gente tem que tomar uma certa referência ou contextualizar dentro do que ela ocorreu. Basicamente, os julgados que são levados a esse tribunal envolvem as chamadas radiopiratas, que não é o caso dos transceptores, e sim apenas de um transmissor, que é um dos componentes do transceptor. Então, a rádio pirata, ela envolve concorrência à radiodifusão comercial. Então, a sua proibição tem como finalidade, ao se tornar crime, proteger os interesses comerciais das emissoras legalizadas para esse tipo de negócio. E esse é um viés do qual o STJ tem se atentado, muito diferente do caso do transceptor. E aí, por exemplo, o risco que é utilizado, referenciado, é o das transmissões que atinge as bandas aéreas. Então, as rádios comerciais, elas estão muito próximas, ou estão praticamente do lado da banda aérea. Das emissoras de FM estão do lado da banda aérea. E então podem ocorrer interferências prejudiciais à navegação das aeronaves. Então, esse é um risco potencial que a emissora FM pirata pode apresentar. Então, nessa circunstância, a potência foi irrelevante para a configuração do crime e não foi aplicado a figura do crime de bagatela ou do princípio da insignificância. Entretanto, tem outras faixas de transmissões que também oferecem riscos. Então, não é somente a potência que é o fator determinante do risco. O risco ele se dá também pelo tipo de modulação, pela frequência empregada e contra determinadas situações do emprego da radiofrequência. Vamos utilizar aqui o exemplo da banda de UHF dos radioamadores. Nesse caso, os radioamadores usam esta banda em caráter secundário e não primário, significa que outros serviços podem se utilizar de parte da banda. Exemplo disso é o radar. Então, uma interferência causada por um radioamador num radar poderá causar problemas na leitura, dependendo do tipo de radar aí. Pode ser radar para navegação aérea, marítima, meteorológico e outros empregos de radar. Outro exemplo é controles remotos de portão eletrônico, telefone sem fio, microfone sem fio, e que a utilização da banda de UHF pode causar esses problemas aí. Embora de baixa potência, muito abaixo de 25 watts, pode ser prejudicial. Então, a potência por si só não vai ser um elemento determinante da caracterização da possibilidade de um risco e de um dano consequente. Um exemplo bastante interessante, só para a gente entender esse dano que pode ocorrer, é o marca-passo. Um dispositivo implantado no paciente para controlar o ritmo cardíaco e que, por vezes, o emprego próximo de radiofrequência, principalmente em frequências altas, como é o caso do UHF, poderá ocorrer algum prejuízo a esse paciente. Então, esse cuidado tem que ter. Existem outros dispositivos médicos que utilizam uma frequência muito específica para fazer ajustes e leitura. Então, a consciência do uso da banda e da frequência, o radioamador tem que ter, por isso que ele é submetido a provas na Anatel. E a transmissão, então, feita clandestinamente, aí pode estar sendo feita por pessoa leiga, e o fato dele ser leigo e desconhecer algumas situações próprias poderá estar pondo em risco algumas pessoas. Entretanto, em 2020, a Anatel trocou um parâmetro bastante interessante que envolve o serviço de rádio do cidadão. Antes, era necessário a outorga de uma licença de estação de rádio do cidadão e a alteração foi que essa licença foi dispensada
não havendo mais a necessidade da outorga dela. O serviço de rádio do cidadão entrou dentro da chamada radiação restrita, que são aqueles serviços em que há a transmissão via rádio. Entretanto, são transmissões que a radiação não oferece potencialidade de risco. E isso fez com que se retomasse aí de novo aquele parâmetro dos 25 watts, em que a jurisprudência em alguns tribunais vem utilizando como baliza. Então, houve uma mudança da Anatel, transformou o serviço de rádio do cidadão em radiação restrita, e aí, voltando ao assunto da potência e modulação, a Anatel, lá na resolução 444, ainda mantida, ela determina quais são as potências a serem empregadas. Então, quando a modulação em AM ou FM for feita, tem que se respeitar o limite de 10 watts. Quando em banda lateral, LSB ou SSB, se utiliza a potência máxima de 25 watts. Agora nós temos um referencial legal para a aplicação do princípio da insignificância, ou seja, nós temos uma norma de um órgão regulador do Estado que entende que abaixo dessas potências elencadas não há a figura do crime de transmissão clandestina ou ilegal. E essa dispensa se dá justamente porque essas estações não oferecem riscos. Então, voltando ao assunto transceptor, que é empregado então para o uso em radiocomunicação pessoal, nós temos o caso específico do radioamador. Se ele faz a transmissão, o radioamador devidamente licenciado, fora da sua licença, aí nós temos que ver aí o cabimento do princípio da insignificância, obviamente levando em conta a potência. Então, o radioamador fazendo uma transmissão clandestina ou ilegal, tá? Mas ele tendo a licença, a aplicação do princípio da insignificância é possível. Veremos já na sequência. E aí não se aplica, então, para outros serviços, tá? Porque existe risco na execução da atividade de outros serviços. Olhem o exemplo. Temos a situação do serviço móvel da aviação. Então, emprego de qualquer potência, inclusive potências mínimas, entre 5 a 10 watts, podem chegar a fazer alguma interferência ou fazer a transmissão clandestina nessas frequências vai incorrer no crime, mesmo com baixa potência. Então, poderá, por exemplo, alguém dotado de um transceptor portátil transmitir para um piloto numa aeronave e lhe passar orientações equivocadas e causaram sérios problemas aí na navegação aérea. Então, o crime não se limita a, como dissemos antes, ser maior ou menor que a potência, mas envolve outros elementos, que é o emprego no destino do serviço ou então a modulação empregada. A mesma situação pode ocorrer com o serviço móvel marítimo, né, e outros mais. Então, aqui, com base nessas colocações, se pode agora desenvolver uma nova tese jurídica em que podemos balizar do seguinte modo. Apresentado o caso ao judiciário, o argumento é que, no caso do transceptor, primeiro ponto, ele não é igual ao envolvimento do crime contendo radiopiratas. É uma situação diferenciada por conta de que rádio pirata, principalmente DFM, ele utiliza outros elementos que é bastante diferente do uso do transceptor. Por exemplo, uma FM pirata utiliza torre, a antena fica em grande altitude e também ela pode causar interferências na banda aérea, na navegação então das aeronaves. No caso do emprego do transceptor, tem que verificar a potência utilizada, primeiro ponto, e o tipo de transmissão empregada. Então, esses argumentos, desde que combinados, baixa potência e o tipo de modulação,
se poderá, então, mudar o entendimento vindo do STJ, por exemplo, em que ele não entende que existe o princípio da insignificância aplicável nestas situações. É possível, sim, e o caso, então, específico aí da radiocomunicação pessoal deve ser repensada dentro desse contexto da alteração do serviço de rádio cidadão feito pela Anatel, e não tão genérico como está atualmente a jurisprudência daquele Tribunal Superior. Esse julgado, ele é também do Tribunal Regional da Quarta Região, e nele podemos ver que o tribunal não entendeu que somente a potência é elemento caracterizador ou não do crime de radiodifusão clandestina, famosa rádio pirata. Então, não é o único elemento caracterizador do crime. A potencialidade do dano pode ocorrer aí, inclusive sem necessidade de qualquer laudo pericial. Não precisa ser a perícia que diz isso. Então, o tribunal também não tem uma posição exata sobre o assunto e parece estar alinhado com o entendimento do Tribunal Superior Tribunal de Justiça, principalmente no que diz respeito ao serviço de radiodifusão. Recomendamos uma pausa no vídeo e a leitura do acordo. Então, o crime de bagatela, ou a aplicação do princípio de insignificância, ele não é algo categórico envolvendo a potência ser ou não maior que determinado limite. Então, a radiocomunicação pessoal, ela pode ocorrer em diversos serviços, e aqui nós vamos atentar ao caso específico do radioamador. Iniciando então com o radioamador de classe C. Ele tem um limite de operação e está elencado na forma da potência, que é de 100 watts o máximo, e também existem bandas do qual ele não pode fazer transmissões. Em relação ao radioamador de classe B, o limite de potência na sua operação é de 1000 watts e também está restrito a algumas bandas. E o radioamador de classe A, ele tem um limite de potência a 1500 watts e não tem restrição em relação às bandas. As bandas que a gente menciona aqui são as bandas destinadas ao serviço de rádio amador. Então, qualquer rádio amador, não importa a classe a que ele pertence, transmitiu fora das bandas destinadas ao serviço de rádio amador, ele comete o ilícito. E aqui nós temos que ver a potência empregada e a modulação empregada também. Então, se formos tomar como referencial o serviço de rádio do cidadão, temos o limite de 10 watts, caso ele module em AM ou FM, e 25 watts em caso de banda lateral. Então, qualquer radioamador que transmita fora desses limites e também fora do serviço de rádio amador, ele estará incorrendo aí no crime de transmissão clandestina ou ilegal, por conta que, primeiro, está se utilizando de frequências de outros serviços e também acima do referencial utilizado, então, pela Anatel para considerar que não existe risco se as transmissões foram feitas abaixo dos limites de potência empregado lá para o serviço de rádio do cidadão. Então, esse é o primeiro ponto que o radioamador poderá estar incorrendo no ilícito. Então, pouco importa aí a potência em si. Importa a combinação da potência e o modo de modulação. Então, AM acima de 10 watts ou banda lateral acima de 25 watts, estaria descaracterizado o princípio da insignificância. No que toca à transmissão feita pelo radioamador dentro das bandas de rádio amador, as destinadas ao serviço de rádio amador, então o radioamador que não observar os limites para a sua classe, ele estará incorrendo no ilícito. Em vídeos anteriores, nós colocamos que o que depende da aplicação do artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações ou 70 do Código
Brasileiro de Telecomunicações está no fato da habitualidade. No caso do radioamador, a habitualidade ela vai estar presente, porque é um hobby, faz parte do seu dia a dia. A questão essencial é que a transmissão fora dos limites ela não é habitual, ou dificilmente vai se caracterizar, vez que a mudança constante de faixa e operação ela é própria do serviço. Então, na minha opinião pessoal, é muito mais fácil caracterizar somente o crime do artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações e pouco provável no crime lá do artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações, em que a transmissão ela é clandestina. O radioamador não é clandestino. O radioamador é aquele licenciado pela Anatel, entretanto transmite fora dos parâmetros do serviço. E nesse caso, muito difícil caracterização da telecomunicação clandestina. Então, concluindo, o princípio da insignificância ele pode ser aplicado para os usos dos transceptores, tá? Combinado modulação, forma de transmissão e potência, e não isoladamente, como vem ocorrendo em algumas decisões, em que apenas a potência é que determina se há ou não a aplicabilidade do princípio da insignificância. E se estiver fora do serviço, no caso do serviço de radioamador, quem transmitir fora desses padrões aí, se aplica lá a regra já comentada de toda e qualquer telecomunicação ilegal ou clandestina. Concluindo o assunto abordado, então o princípio da insignificância, significa a ocorrência de um crime com pouca repercussão ou sem nenhuma repercussão no âmbito social. O STJ ele não aplica esse princípio referente às transmissões. E os casos que ele julgou envolveu especificamente a radiodifusão e não se ateve ao caso específico dos transceptores, que tem uma natureza técnica bastante diferente, e o entendimento jurisprudencial e a aplicação da norma pode se dar por outro viés. Como vimos, o Tribunal da Quarta Região de Porto Alegre ele usa um referencial de até 25 watts, porém essa regra ela não é absoluta. Vimos também que ele entende que outras situações podem pôr risco e não só o tamanho da potência. E não se faz diferença, os julgados não fazem diferença e os tribunais não diferem a aplicabilidade envolvendo se é habitual a transmissão ou eventual. Então, o princípio da insignificância não é descartado, melhor dizendo, ele não é aplicável em um e descartado o outro. Quanto ao radioamador, aquele que possui licença, ele pode incorrer no crime, mas o princípio da insignificância lhe é favorável, lhe é aplicável. Para isso, é uma opinião pessoal minha, ele é aplicável levando em conta, então, o caso concreto, envolvendo o tipo de transmissão, e deve ser feita uma análise conjunta para essa conclusão. O tipo de modulação empregado, a frequência empregada e a potência empregada. Dependendo da modulação, frequência e potência, mesmo que seja uma alta potência, o tipo de modulação e a frequência não oferece risco nenhum. Por exemplo, ondas longas e algumas bandas aí de ondas médias, na banda de 160 metros, por exemplo. A potência pode ser muito alta e a frequência dentro dessas bandas e o tipo de modulação ser empregado, e o risco praticamente não existe. Obrigado então por acompanhar esse vídeo. Se gostou, clique no gostei, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, observações e sugestões. Compartilhe o vídeo para mais pessoas entenderem o assunto e até o próximo vídeo.